Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num mundo que as fontes nos pintam de forma fascinante, o das estudiantinas e tunas em Espanha. Temos connosco, bem, uma coleção variada de fontes, artigos de jornais antigos, investigações académicas, notas históricas. Tudo isto para nos ajudar a perceber como é que estes grupos nasceram, como é que evoluíram e, no fundo, qual foi o papel deles. Precisamente. O nosso objetivo hoje é desvendar essas raízes oitocentistas e perceber que nem tudo o que se chamava estudiantina era, digamos, a mesma coisa. Queremos explorar os propósitos, desde animar o carnaval até causas de beneficência e seguir as transformações, o traje, a música, as práticas, até ao final do século passado. Pronto, vamos lá então mergulhar nisto. Ótimo. As fontes que temos revelam uma história bem mais complexa, com muitas voltas. Não é só música e romance de estudante. Tudo começa, pelo que as fontes indicam, ali em meados do século XIX, certo? O carnaval volta a ser permitido em Espanha e aparecem grupos nas ruas, as chamadas comparsas. Precisamente. Nessa fase inicial, o rótulo estudiantina era bastante elástico, digamos assim. Podia aplicar-se a quase qualquer grupo que andasse a animar o carnaval, mesmo sem ligação formal ao meio académico. Eram parte da efervescência popular da festa. E é curioso, isto acontece num período de alguma agitação social e política em Espanha. Temos o triênio liberal ali entre 1820 e 23, que também trouxe mudanças na instrução pública e até políticas anticlericais, como a desamortização de bens da Igreja, por exemplo. Isso pode ter tido algum impacto indiretamente. Eram grupos de pessoas normais, civis, que participavam nas festas, nas mascaradas. E as fontes descrevem como gostavam de se vestir à estudante da época ou usar partes desse traje. Ah, ok. E rapidamente esses grupos, que se mascaravam de estudantes no carnaval, ficaram conhecidos como estudiantinas. O nome pegou. E é curioso porque as fontes sugerem que no início a música não era bem o foco principal, pelo menos não como hoje a pensamos. Exato. Usavam coisas mais barulhentas, instrumentos de percussão, cantavam umas cantigas satíricas, não é? Com crítica social, mais na brincadeira, na folia do carnaval. Sem dúvida. Era um fenómeno que vinha do povo, da rua, durante as festas. É importante frisar, nesta fase, não eram propriamente grupos de estudantes universitários, eram comparsas de carnaval, essencialmente. Nem estas estudiantinas populares que lhes imitavam o traje. Bem, sentem necessidade de se distinguir, claramente. As fontes mostram que, para vincar que eram mesmo estudantes académicos, e para se distanciarem dessas imitações, foram buscar um termo mais antigo, tuna. Um termo que já andava associado à vida boémia estudantil. Queriam que ficasse claro quem eram os verdadeiros. Faz todo o sentido. Então, estudiantina fica mais para os grupos não universitários, ou talvez de escolas, embora as fontes também digam que a imprensa, por exemplo, às vezes baralhava os termos. Sim, a distinção nem sempre era rígida na prática, ou na forma como se escrevia sobre eles. Mas percebe-se a intenção, uma procura de autenticidade, de prestígio ligada à universidade, e aqui a coisa fica ainda mais interessante. Sobretudo com a música. Sim, porque uma das surpresas que as fontes trazem é que muitas destas primeiras estudiantinas, mesmo as de estudantes que depois se chamaram tunas, não tinham músicos a tocar guitarra, bandúrria. É verdade. Era muito comum saírem à rua, mas acompanhadas por bandas contratadas. A sério? Tipo bandas militares. Sim, militares, municipais. As fontes de Múrcia, por exemplo, falam especificamente de uma estudiantina de estudantes que, em 1879, numa grande campanha de solidariedade por causa de umas chias terríveis, pediu licença para levar a banda do regimento de artilharia nos peditórios. Que giro! E não era caso único de todo. Então aquele som que associamos logo à tuna, às cordas, às vozes, isso veio mais tarde. Exato. Essa sonoridade consolidou-se depois. As fontes até sugerem que grupos como a Estudiantina Espanhola Fígaro, que era um grupo civil profissional, que fez sucesso internacional a partir de 1878, ajudaram muito a popularizar esse formato com guitarras, bandúrrias, etc. Aí falamos das orquestras profissionais. Eram músicos de profissão mesmo, especializados nos instrumentos de corda de pulso e pua, ou seja, cordas beliscadas ou tocadas com palheta, como a bandúria ou o alaúde espanhol, e que adotaram o traje de estudante quase como um uniforme de palco, uma imagem de marca. Sim, essa música mais, digamos, trabalhada, melódica, foi ganhando espaço. E as fontes dão a entender outra coisa. O quê? Que essa evolução musical também pode ter ajudado a dar
Um ar mais artístico, mais respeitável aos grupos. A limpar um bocado a imagem, talvez. A limpar a imagem, como assim? Bem, a distanciá-los da pura folia do carnaval ou daqueles peditórios mais rudes que às vezes eram mal vistos. Havia relatos de abusos de grupos que só usavam o traje para enganar, para pedir dinheiro e depois gastá-los. Ah, entendi. A música ajudava a dar outra seriedade. Exato. A conferir um estatuto diferente. E isso liga-se a outra coisa fundamental que as fontes mostram. Que é? A enorme atividade de angariação de fundos. A postulação, o peditório que estes grupos faziam. Tanto os populares como os de estudantes. Sim, isso parece ter sido mesmo muito importante e hoje talvez não se fale tanto nisso. Sem dúvida. As fontes estão cheias de exemplos. Sobretudo em resposta a desastres naturais. Era impressionante. Aquela riada de Santa Teresa em 1879, que devastou Múrcia, Alicante, Almeria. Saíram as estudantinas por toda a Espanha a pedir ajuda. Grupos de estudantes de Múrcia, de Valência, de Madrid. Organizaram-se, percorreram as ruas. Há registros muito concretos. Só em Madrid, uma estudantina de estudantes das zonas afetadas juntou mais de 36 mil reais em 3 dias. Em 1888, para ajudar vítimas de diftéria e varíola em Orihuela e Torrevieja, uma estudantina local juntou 200 pesetas em poucas horas. Ou o caso da estudantina de Elche, que angariou mais de 1.500 reais para vítimas de outra cheia. Portanto, era uma prática comum. E as fontes dizem que não era só nestas grandes catástrofes. Há registros já no século XX, por volta de 1949, da estudantina de Granada a fazer peditórios para as clínicas de um hospital local. E existia também solidariedade dentro do próprio meio estudantil. Há um caso em Sevilha, em 1893, de uma estudantina que organizou eventos para apoiar um colega com dificuldades financeiras. Havia imensas causas locais. Pediam para construir ou ajudar hospitais, mencionam o Sanatório Antituberculoso de Sierra e Espunha, o Hospital Psiquiátrico de Múrcia. A sério? Ajudaram a construir o hospital psiquiátrico? A primeira pedra foi lançada com dinheiro de um petitório, segundo uma fonte. Pediam para asilos, para a Cruz Vermelha, até para ajudar soldados feridos que vinham das guerras de Cuba, Filipinas, Marrocos, ou as famílias deles. Chegavam a pedir para financiar procissões ou construir bairros para operários. Era muito vasto. É incrível. E como é que faziam isso? As fontes descrevem? Descrevem sim. Dizem como os grupos iam pelas ruas, muitas vezes com música ou a banda contratada, ou mais tarde os seus instrumentos, e apelavam às pessoas. Distribuíam papéis impressos com versos sobre a causa. Encontram-se relatos com os percursos, as quantias exatas, quem fazia parte do grupo, às vezes até os nomes dos estudantes, dos músicos. É muito detalhado. Isso levanta uma questão, não é? Até que ponto esta ligação tão forte à caridade, esta imagem de bons rapazes, não foi essencial para serem aceitos e até populares na sociedade? É uma hipótese muito forte, sim. As fontes apoiam isso. Li numa das fontes um comentário de jornal da época a dizer, com alguma graça, que as pessoas davam mais depressa um duro a uma estudantina do que uma peseta ao padre para as obras da igreja. Exato. Associar-se a causas nobres, especialmente em momentos de desgraça coletiva, dava-lhes uma legitimidade social enorme e abriam os bolsos das pessoas. O fascinante é perceber como esta função social parece ter sido tão ou mais importante que a parte lúdica ou musical, pelo menos no século XIX. E, de facto, com o tempo, alguns grupos de estudantes, por exemplo em Valência, das faculdades de Direito e Medicina, começaram a organizar-se melhor internamente. Como assim? As fontes falam em direções, atas de reuniões, tesouraria, contas organizadas, sobretudo para gerir o dinheiro dos peditórios. Já se vê ali um embrião da futura institucionalização das tunas. Também começam a competir entre si, não é? Os concursos, os certames. Sim, as fontes registram os primeiros Carnaval de Madrid em 1895, por exemplo. A competição entra em jogo. E outro dado que achei muito interessante nas fontes, aparecem nas estudantinas só de mulheres. E Bencelo. É verdade. Mencionam-se exemplos como uma em Alcoy, El Trabalho, com mais de 30 raparigas, filhas de sócios de uma associação, que em 1897 saiu a pedir para os soldados que voltavam de Cuba. Tão cedo? 1897? Sim. Ou outra, a preciosa tuna escolar oriolana, em 1927, de alunas que pediam para caridade local. Portanto, a ideia de que as mulheres só entraram muito mais tarde não é bem assim. Ou seja, no final do século XIX e início do XX, tínhamos um cenário já muito variado. Tunas de universitários a quererem distinguir-se, estudantinas de escolas, outras civis, algumas profissionais e até femininas. Um mundo rico.
As viagens parecem ter sido fundamentais também. Absolutamente. A participação daquela estudiantina espanhola académica na Exposição Universal de Paris em 1878 deu-lhes uma visibilidade internacional tremenda. Claro. A Fígaro, como já vimos, capitalizou isso e percorreu o mundo. Mas outras também viajaram. A Tuna Sevilhana, por exemplo, esteve em Portugal e França em 1891. Temos registro deles a atuar em Sintra para os reis, Dom Carlos I e Dona Amélia. A sério? Para a realeza? Sim, e outro grupo, o Centro Filarmónico de Córdoba, chegou a planear uma ida a Londres em 1914, embora não saiba se concretizou. Portanto, estas viagens eram mais do que digressões, eram intercâmbios culturais. Tocavam em teatros, casinos, noutras exposições, como a de Barcelona em 1888, e perante figuras de Estado, como vimos. Vamos agora à imagem de marca. O traje. Aquela figura do estudante com capa e instrumento tornou-se icónica. Como é que se fixou essa imagem? Bem, a imagem foi-se construindo, não foi imediata. O traje académico tradicional espanhol, que incluía a sotaina ou manteio, uma espécie de capa longa, e o tricórnio já existia, claro. Mas o seu uso obrigatório foi abolido por volta de 1835, com as reformas liberais que acabaram com certos privilégios clericais e académicos. Então o traje que vemos hoje não é o original. Não exatamente. O traje que hoje associamos mais às tunas foi, em grande medida, moldado pelo figurino criado para a estudiantina espanhola, que foi a Paris em 1878. Aquela que a Fígaro depois copiou e ajudou a popularizar. Exatamente, essa mesmo. Era um traje mais estilizado, talvez um pouco mais teatral, tinha calças justas, as chamadas trusas, um gibão, que é um casaco curto e justo, e a capa mais curta, o ferraruelo, que frequentemente era adornada com fitas coloridas. Detalhes como a colher de marfim pendurada no chapéu também surgem por esta altura. E foi feito por quem? Foi desenhado e confeccionado por uma alfaiataria ligada ao Teatro Real de Madrid, o que mostra bem a intenção de criar uma imagem marcante, não é? E claro, a enorme popularidade destes grupos e a sua divulgação na imprensa da época ajudaram a fixar este modelo. Há até representações visuais curiosas. Bonecos de marioneta da companhia Rosetta Aranda, no México, do final do século XIX, que reproduzem com bastante detalhe o visual destes músicos. É engraçado. Muito bem. E a música? Que instrumentos eram a base e que tipo de repertório tocavam? A formação instrumental típica cristalizou-se em torno das cordas de pulso e pua, como já referimos. Basicamente, a bandúrria, que é um instrumento parecido com o bandolim, mas muito característico de Espanha, o alaúde espanhol e a guitarra. A estes juntava-se a percussão, que era indispensável, da pandereta, e por vezes era tocada com uma destreza notável. As fontes mencionam o caso de um tal Manuel Casalete, de Tuna Sevilhana, que era um virtuoso da pandereta. Não. Ocasionalmente podiam incluir-se outros instrumentos, violinos, violoncelos, flautas, mas isso era mais comum nas orquestras profissionais, como a Fígaro, ou em grupos com uma vertente mais filarmónica, como o de Córdoba. E o que tocavam era só música popular? O repertório era bastante eclético, na verdade. Tocavam, sim, músicas populares espanholas, jotas, a dança e canto típicos de Aragão e outras regiões, zórcicos, que é um ritmo basco, vitos, uma canção e dança andaluza, mas também incorporavam danças da moda internacional. A habaneira, por exemplo, que apesar da origem cubana, era muito popular na Europa naquela altura. E as valsas, claro. A famosa valsa estudiantina, do compositor francês Émile Waldteufel, foi diretamente inspirada por estes grupos. E o próprio Dionísio Granados, da Fígaro, compôs valsas conhecidas como El Túria. Interessante. E para além do popular e das danças, aventuravam-se por peças mais eruditas? Sim, faziam adaptações de peças clássicas, trechos de ópera. As fontes mencionam nos programas deles obras ou arranjos baseados em Verdi, Haydn, Schubert, Mozart, até Beethoven. E claro, não podiam faltar as canções de serenata, um clássico destes grupos. Alguns compositores, como o Granados, que já falamos, ou o Eduardo Lucena, que era a figura principal do Centro Filarmónico de Córdoba, criaram peças especificamente para estas formações. A Jotolé de Lucena, por exemplo, tornou-se um êxito na época.